Meu irmão mais novo, Adam, me pegou no meio do meu momento pessoal, mas tenho que admitir, não me atrapalhou. E acho que a ele também não. Tudo começou numa terça-feira tranquila à noite. A casa estava silenciosa, mais calma do que o normal. Mamãe e papai tinham saído para passar a noite fora, deixando só eu e Adam. Quando éramos crianças, ele era sempre brincalhão, encontrando as formas mais inesperadas de me irritar. Mas agora estávamos em um ritmo mais mútuo, nos dávamos melhor, e a casa parecia mais serena. Eu tinha voltado da faculdade para as férias de outono. Fazia meses que não vinha para casa, e assim que cruzei a porta, as memórias me invadiram. Meu quarto antigo estava quase intocado, embora os pôsteres nas paredes estivessem desbotados e a mesa coberta de coisas que meus pais guardavam ali há anos. Era como uma viagem no tempo. Eu sentia falta da sensação de lar, cercada por cheiros e sons conhecidos. Adam tinha mudado, e percebi isso assim que ele entrou na cozinha para me cumprimentar. Ele não era mais aquele menininho desajeitado de que eu me lembrava anos atrás. Tinha crescido, ficado mais alto, os gestos mais confiantes. Não parecia a mesma pessoa. Era como ver um estranho pela primeira vez, mas um estranho estranhamente familiar. Tá me encarando? Ele notou, vendo que eu o observava. Nada, respondi, balançando levemente a cabeça. É que você tá diferente. Ele sorriu, coçando a nuca. Isso se chama crescer, Jennifer. Você devia experimentar. Revirei os olhos, mas não consegui segurar o sorriso. Ele tinha um jeito de tornar tudo leve, como se nada fosse sério demais. Mas havia algo mais nele que eu não conseguia decifrar. Naquela noite, depois do jantar e de algumas horas de conversa, fui para o meu quarto. O dia tinha sido longo. Viagem, malas, o peso emocional de voltar para casa. Depois de tanto tempo fora, eu só queria um banho e dormir bem. Minha cama antiga rangeu quando me deitei, o colchão afundando nos lugares de sempre. A casa estava silenciosa, exceto pelos sons ocasionais de Adam se mexendo no quarto dele, no fim do corredor. Fechei os olhos, deixando a familiaridade do lar me envolver, mas o sono não vinha. Em vez disso, minha mente vagava. Fazia muito tempo que eu não sentia proximidade com ninguém. A vida na faculdade era intensa, mais trabalho do que vida social. Eu não ficava com ninguém há meses. Deitada no escuro, a realidade pesava. Eu me revirava debaixo das cobertas, meus pensamentos tomavam rumos inesperados. E então, sem aviso, meus pensamentos foram para Adam. Senti a respiração travar. Lembrei dele na cozinha mais cedo, naquela noite. Como a camiseta dele se ajustava ao peito, a leveza do sorriso, o calor do abraço. Eu tinha afastado aquilo na hora, mas agora, sozinha no quarto, as lembranças voltavam mais nítidas, mais reais. O que há de errado comigo? É o Adam, meu irmão caçula. Eu não devia pensar nele assim. Mas quanto mais eu tentava ignorar, mais forte aquilo ficava. Meu pulso acelerou quando lembrei do jeito que ele me olhou enquanto me provocava. Os olhos dele brilhavam com malícia. Imaginei a voz dele baixa e brincalhona, sussurrando meu nome. Ele não tinha mudado só por fora. Agora havia uma aura nele impossível de ignorar. Meus pensamentos continuavam girando. Mordi o lábio e senti meu corpo esquentar. Meus dedos hesitaram sob o cobertor, mas logo me permiti mergulhar naquilo. Fechei os olhos, deixando a imaginação tomar conta. E pela primeira vez em muito tempo, me senti viva. Mas não demorou muito. Eu estava completamente imersa no meu próprio mundo quando a porta do meu quarto se abriu. Jennifer! A voz de Adam cortou o silêncio e meu coração parou no peito. Ele estava no batente, mão ainda na maçaneta, olhos arregalados enquanto absorvia a cena. Meu rosto queimou quando percebi o quão exposta eu estava.
Minha mão ainda debaixo do cobertor, respiração pesada. Levantei rápido, me enrolando no cobertor, como se ele pudesse esconder o que ele acabara de ver. Que porra, Adam! Gritei. Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Você não sabe bater? Eu não sabia, gaguejou ele. O rosto ficou vermelho e ele desviou o olhar, coçando a nuca. Só vim perguntar se você queria ver um filme ou algo assim. Obviamente eu estou ocupada, respondi. Minha voz tremia de humilhação e vergonha. Já são 11 horas, Adam. Vai dormir. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvir. Entendi, murmurou ele, olhando para o meu lençol. O tom dele estava entre divertido e chocado. Nossos olhares se cruzaram por um instante antes que eu desviasse imediatamente. Tá bom, te deixo em paz, disse ele, virando para sair. Mas antes que ele fechasse a porta, eu soltei. Espera, não sei por que disse isso. Talvez pânico, talvez a tensão no ar entre nós. Seja o que for, a palavra escapou antes que eu pudesse segurá-la. Adam parou, mão na maçaneta, e encontrou meu olhar. A expressão dele era indecifrável, as bochechas ainda vermelhas. Eu hesitei. Minha mente procurava desesperadamente algo para dizer, algum jeito de salvar a situação. Mas a verdade era que eu não queria que ele saísse. Ainda não. Desculpa, eu não queria gritar, ofereceu ele, com um leve aceno. Os olhos dele encontraram os meus por um segundo antes de desviar novamente. Tudo bem, murmurou ele. A voz suavizou. Eu devia ter batido. Ficamos ali em silêncio. A tensão entre nós era densa e sufocante. Eu sentia meu pulso nos ouvidos. Meu rosto ainda queimava de vergonha, mas havia algo mais que eu não conseguia nomear. Quer entrar? As palavras saíram antes que eu pudesse pensar. Adam ergueu as sobrancelhas, claramente surpreso. Sério? Sim, respondi rápido, mas minha voz falhou. Quer dizer, você já está aqui. Ele hesitou. Eu não. Comecei, mas ele ergueu uma sobrancelha e me interrompeu. Vi. Gemi e puxei o cobertor sobre a cabeça novamente. Sai, Adam. Não enquanto você não explicar o que está acontecendo. Nada está acontecendo, disse eu, mas minha voz soou pouco convincente. Jennifer, insistiu ele, suave, mas firme. Fala comigo. Fiz uma pausa. Meu peito apertou. Eu não sabia como expressar o que sentia sem parecer louca. Como? Como eu poderia dizer a ele que não conseguia parar de pensar nele, que ele estava na minha cabeça a noite toda e que, mesmo agora, tão perto, eu só pensava nele? É só que. Engoli em seco. Foi uma noite estranha. Adam inclinou a cabeça e me estudou. Estranha como? Hesitei. Minhas bochechas ardiam. Você não é mais o menininho irritante com quem eu cresci? Disse finalmente. Você está confiante, adulto. E eu não sei lidar com isso. O sorriso de Adam se abriu. O brilho malicioso voltou ao olhar. Quer dizer que você acha que eu sou gostoso? Meu Deus, para! Falei, jogando um travesseiro nele. Ele pegou fácil, riu, e aquele som fez meu peito apertar de um jeito que era ao mesmo tempo reconfortante e irritante. Ele se aproximou devagar e se sentou na beira da cama. Eu só tô dizendo, provocou, jogando o travesseiro de volta. Você podia ter falado isso em vez de fazer todo esse drama. Não tô gostando disso, murmurei, embora meus lábios tremessem numa meia sorriso relutante. O riso de Adam morreu e a expressão dele suavizou. Você não precisa ter vergonha, Jennifer, disse ele baixinho. Somos só nós. Ninguém mais precisa saber. A forma como ele falou foi tão calma e segura que meu peito doeu. Assenti, garganta apertada. Sim, falei suavemente. Só nós. Mas quando disse isso, ele já estava deitado ao meu lado, vendo tudo,
sem dizer uma palavra. Ele levou os dedos até onde eu tinha parado e continuou. Foi avassalador. Nunca tinha sentido nada igual. Enquanto ele se ocupava, perdi o controle e pedi que fosse mais longe. E ele foi. Não vou entrar em detalhes, mas digo apenas que foi uma das noites mais loucas da minha vida. Quando terminou e nós dois deitamos, senti que nós dois percebemos o que tinha acabado de acontecer. De certa forma, eu me sentia errada, mas de outra era a melhor coisa que já tinha sentido. O resto da noite passou em névoa. Algo mudou entre nós. A tensão ainda estava lá, mas não era mais pesada. Era como se tivéssemos dado o primeiro passo em algo novo, incerto. E agora só tentávamos entender como navegar nisso. Adam ficou no meu quarto por um tempo, sentado na beira da cama, enquanto conversávamos sobre tudo e sobre nada. Era como nos velhos tempos, quando éramos crianças e ficávamos acordados até tarde, sussurrando segredos no escuro. Mas agora havia um subtexto de algo mais profundo que nenhum de nós entendia completamente. Quando ele finalmente foi para o quarto dele, senti alívio e uma estranha sensação de vazio. Deitei olhando o teto. Meus pensamentos estavam cheios dele, do jeito que ele me beijou, de como a mão dele se sentia na minha, de como ele me olhava como se eu fosse a única coisa que importava. Tudo aquilo era avassalador, mas também impossível de ignorar. Na manhã seguinte, acordei com passos no corredor. Por um segundo, pensei que fossem nossos pais, mas então lembrei que eles tinham viajado no fim de semana. Éramos só eu e Adam. Levantei e desci. Meu coração batia forte só de pensar em vê-lo de novo. Não sabia o que esperar. Constrangimento, talvez, ou tensão. Mas quando entrei na cozinha e o vi sentado à mesa com uma tigela de cereal, ele parecia completamente normal. Normal demais. Bom dia, disse ele, sorrindo para mim. Dormiu bem? É, sim, respondi, pegando uma caneca e servindo café. Como um bebê, disse ele. O tom era leve, mas quando me sentei em frente a ele, notei que o olhar dele demorou um pouco mais do que deveria, que o sorriso dele suavizou levemente. Isso fez meu peito apertar de novo. Tomamos café da manhã em silêncio relativo. O tilintar ocasional da colher na tigela preenchia o ar. Eu sentia ele me olhando, e isso tornava difícil me concentrar em qualquer outra coisa. Minha mente continuava voltando para a noite anterior. O beijo, o jeito como ele disse, só nós. Jennifer, ele quebrou o silêncio de repente. Levantei os olhos. Meu coração perdeu uma batida com a seriedade no tom dele. Tá tudo bem? Sim, respondi rápido, embora minha voz tremesse. Por que não estaria? Ele inclinou a cabeça, me estudando. Porque ontem à noite foi muita coisa, e eu só quero ter certeza de que você não tá surtando. Tô bem, falei, embora minhas bochechas queimassem. Se você diz. O resto do dia passou tranquilo, mas a tensão entre nós continuava fervendo logo abaixo da superfície. Cada olhar, cada toque acidental parecia elétrico, como se nós dois estivéssemos esperando algo acontecer. Eu não sabia o que era, mas sabia que estava vindo. Quando o dia terminou, o ar entre nós ficava mais pesado a cada pequena interação, cheio de ansiedade não dita. Eu sentia isso toda vez que Adam me olhava ou falava, mesmo quando estávamos apenas na mesma sala. Era como se uma tempestade estivesse se formando no horizonte. E eu sabia que era só questão de tempo até ela explodir. Naquela noite, a casa estava silenciosa novamente. Nossos pais ligaram, dizendo que ficariam na casa da vovó mais uma noite, deixando só eu e Adam. Ele foi para o quarto depois do jantar, me deixando sentada no sofá com a TV ligada baixinho ao fundo. Tentei me concentrar na televisão, mas minha mente continuava vagando, voltando para os eventos da noite anterior, para como ele me beijou,
para como ele me olhou depois, como se eu não fosse apenas a irmã dele, mas algo mais. Era ao mesmo tempo aterrorizante e eletrizante. Estava tão perdida nos pensamentos que não ouvi quando ele voltou.